Capítulo 7. Ressurreição de Lázaro. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungirá o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugará os pés com seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A estas palavras disse-lhe Jesus: Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Mas, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disso, a seus discípulos: Voltemos para a Judéia. Mestre, responderam eles. Há pouco os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá? Jesus respondeu: Não são 12 horas as do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta luz. Depois dessas palavras, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar? Jesus, entretanto, falava de sua morte. Mas eles pensavam que falava de sono como tal. Então Jesus lhe declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos a ele. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele? A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte do seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. A essas palavras, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: O mestre está aí e te chama. Apenas ela o ouviu. Levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com ela em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na crendo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sobre um impulso de profunda emoção, perguntou: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vim de ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram por isso os judeus. Vede com ele o amava? Mas algum deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, de nascença, fazer com que este não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu: Se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouviste. E eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois destas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um soldário. Ordenou então Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Jesus chorou diante do Lázaro, seu amigo, chorou diante da morte, da perda, ou chorou pela falta de fé daquelas pessoas que não acreditavam nele, depois de tantas demonstrações de amor e de poder. De qualquer forma, Jesus chorou. Jesus amava Maria,
Marta e Lázaro já tinha ido à casa deles. Tinha alegria em conviver com seus amigos. Não queria vê-los tristes. A morte causa tristeza, mas não precisa causar desespero. A morte traz a consciência da limitação do tempo neste mundo. Jesus ressuscitou Lázaro, mas anos depois Lázaro morreu, como morremos todos nós. A fé nos sereniza, choramos a ausência física, para confiarmos na palavra de Jesus. Disse ele, das muitas moradas da casa do Pai. Todos nós experimentamos a perda de alguém que amamos. A morte nos incomoda porque é misteriosa. Não sabemos com detalhes como é a vida eterna. Isso não foi revelado, mas sabemos as riquezas que temos nessa vida. O Pai criou o mundo como expressão de seu amor. Somos todos diferentes, os animais também. Somos tamanhos, tipos, cenários, etc. Regiões com climas diferentes. Há beleza em tudo o que o Pai nos deu e nos dá de presente. Porque então a vida eterna seria menos bela? Porque a morte não seria uma passagem para uma vida ainda mais plena? É a fé que nos tranquiliza e o amor que nos impulsiona a viver todos os dias como se fosse o último. Viver intensamente e intensamente se preparar para outra vida. Recebi de um dos meus ouvintes esta linda história. Não sei quem é o autor, de qualquer forma partilho com vocês. Uma vez uma garotinha com os olhos cheios de água e o coração inundado pela tristeza trazia no peito oprimido pelo sentimento de dor causado pela morte de seu cão de estimação. Com pesar, observava atento o jardineiro enterrar o corpo do amigo de tantas brincadeiras. A cada pá de terra jogada sobre o animal, sentia como se sua felicidade estivesse sendo soterrada também. O avô, que observava a neta, aproximou-se, envolveu-a num abraço e falou-lhe com serenidade: triste a cena. Não é verdade? A netinha ficou ainda mais triste e as lágrimas rolaram em abundância. No entanto, o avô, que sinceramente desejava confortá-la, chamou-lhe a atenção para outra realidade. Tomou-a pela mão e conduziu até a janela, opostamente localizada na ampla sala. Abriu as cortinas e permitiu que ela visse um imenso jardim florido à sua frente. E lhe perguntou carinhosamente: está vendo aquele pé de rosas amarelas bem ali à frente? Lembra que você me ajudou a plantá-lo? Foi num dia de sol como o de hoje que nós dois o plantamos. Era apenas um pequeno galho cheio de espinho, e hoje veja como está lindo, carregado de flores perfumadas e botões como promessas de nossas rosas. A menina enxugou as lágrimas que ainda teimavam em permanecer em suas faces e abriu um largo sorriso, mostrando as abelhas que pousaram sobre as flores e as borboletas que faziam festa entre uma e outra, das tantas rosas de variados matizes que enfeitavam o jardim. O avô, satisfeito por tê-la ajudado a superar o momento de dor, falou-lhe com afeto: veja, minha filha, a vida nos oferece sempre várias janelas. Essa é a perspectiva que precisamos ter. Chorar pela perda faz parte do sentimento humano, mas ficar diante da janela da perda faz parte de uma busca pela infelicidade. E preciso olhar por outras janelas. Quantas histórias de dor eu presenciei em que país se perderam? Filhos e sofreram a inversão da lógica da vida conseguiram com muita fé olhar para o outro cenário. Mulheres que perderam o marido e entenderam que a dor da saudade não poderia substituir o sorriso da convivência com os filhos e os netos. Não estou banalizando os sentimentos. Eu também já sofri pela perda de pessoas queridas. Já senti a ausência física e já rezei com meus irmãos em busca das bênçãos de Deus. Em família, uma família de milhões, rezamos juntos. Saudade, sim, tristeza, não. O sentido da tristeza aqui não é a lágrima caída, não é a ausência do abraço do irmão que se foi. A tristeza aqui tem um sentido de acomodação na dor. A dor deve nos aproximar do que somos e nos levar ao encontro de algo maior, e como os amigos são essenciais nesses momentos. Nessa passagem do Evangelho, Jesus nos fala também da importância de viver com amigos. Lázaro era amigo de Jesus, um amigo imperfeito, mas nem por isso menos amigo. Temos amigos imperfeitos, mas é o que temos, e somos também imperfeitos. Diante de nossos amigos é o que somos. Tudo o que é nessa vida é perfeito como criação e imperfeito como resultado da nossa ação humana. O Monsenhor Jonas Abib, por quem tenho profunda admiração, fundador da comunidade Canção Nova, em uma das suas célebres homilias, conclamava as pessoas a pedirem perdão umas às outras pelas imperfeições. Dizia ele que nós todos estamos em construção e, portanto, devemos pedir desculpas pelos incômodos. Estamos em construção, não estamos prontos. A amizade é um alívio diante de nossas perdas, das nossas mortes. A morte terrena, mas há tantas outras que enfrentamos cotidianamente, as decepções, as traições, os abandonos, a solidão.
Jesus chorou como prova da sensibilidade diante da dor. Jesus é sensível à dor. Ele não está ausente. Quando a dor fala mais alto, ao contrário, está sempre presente, como conta a história e a canção das pegadas na areia. Nos momentos mais difíceis, soa duas pegadas, porque Jesus nos carrega no colo. Oração. Senhor, escuta minha oração. Eu tenho medo da morte, Senhor. Eu tenho medo da separação. Eu tenho medo da dor, Senhor. Eu já chorei, já sofri e continuo triste. Eu te peço o dom da alegria, que os meus dias possam ser iluminados pela alegria, que a tristeza não fique por muito tempo. Na separação eu aceito a saudade, não o desespero. Nas perdas que eu ganho aprendendo, nos tombos que eu ganho levantando, na morte eu ganho vivendo. Senhor, escuta a minha oração. Amém.